Ele é o homem das 1000 vozes. Eu vou começar com Beto Hora. Você no começo era músico? Eu comecei... música de boteco, né? De botequim. Eu fazia algumas apresentações em barzinhos. E... Tocando que instrumento? Violão. Tocando violão. Mas era ruim, era uma coisa meio tosca, né? Era ruim, era muito ruim. Péssimo? Péssimo, E aí? Era uma coisa meio tosca, porque eu precisava trabalhar de alguma forma. Eu queria trabalhar com música, mas... Enfim, eu tinha muita dificuldade para cantar. E a música não queria trabalhar com você? Não queria, ela não queria. Ela fugia de mim. Mas, enfim, eu comecei fazendo isso em apresentação. Eu comecei a melhorar um pouquinho, né? Depois de 20 anos, eu comecei a entrar no tom. É uma boa média, 20 anos. É uma boa média. Você acertou o tom? Acertei o tom. E aí? Para fazer transposição de tom? Não, transposição de tom era impossível. Mudar o tom da música é uma matemática que eu não consigo entender. Hoje foi fácil ali com o maestro. Sim. Lá, ele não é mi, é si, é do... Eu não tinha esse negócio. Eu ia no tom do cara. Eu ia no tom do artista. Como assim? Acompanhando o artista? Não, por exemplo, o Caetano Veloso cantava com a maioria das músicas em dó. O tom da voz dele já era em dó, não é uma coisa... Então eu já pegava aquilo ali dele mesmo e mandava bala, né? No dó mesmo. Aí você percebeu que tinha facilidade de imitar as pessoas. E aí, tanto que o seu programa é na Rádio Bandeirantes, segunda a sexta, né? Segunda a às sexta, 6h30 da tarde. É de imitação. O programa é de imitação de vozes, de telefonemas, enfim. Não, na verdade a gente fala de futebol. Que você adora. Eu odeio. Você odeia futebol? Eu odeio. Por que motivo? Quando eu era pequenininho, meu pai trabalhava, foi segurança da antiga TV Record. Ele trabalhava de segurança, ele fazia alguns trabalhos, era da polícia, né? E fazia alguns trabalhos ali. E um dia ele ganhou uma entrada para assistir um jogo. Sim. Aconteceu uma coisa horrível, cara. Alguém jogou, fez xixi num saquinho, jogou e pegou em mim. No Brasil fizeram isso? Incrível. E eu peguei um trauma de futebol, mas um trauma de futebol... Isso, você sabe que é um vício que trouxeram quando ganhamos a Copa na Suécia? Porque é um hábito sueco de fazer pipi assim, nas pessoas. Aí pegou aqui, não sei porquê. Mas em saquinho não, né? Era ao vivo? Era ao vivo. Aqui é uma coisa pior, mais educada, põe no saquinho. E aí? E eu criei, assim, um certo asco de futebol. E quando eles me convidaram para fazer, o Lélio e o Zé Paulo, quando eles me convidaram para fazer o programa, eu falei, bicho, mas eu não sei falar nada de futebol. Eu não entendo nada. Ele falou assim, olha, mas faz o que você souber. Melhor, você entender é melhor. Vai, manda bala. E eu comecei, eles entravam falando de futebol e eu colocava o Pelé, por exemplo. Né? Olha, é o seguinte, gente, olha, a gente precisa entender que o futebol precisa de outras coisas, entende? Não é só do jogo. Precisa do relacionamento, entende? Das crianças. E ele chorava, porque as crianças é importante, entende? E eu fui criando personagens. Agora, também. O primeiro que você fez foi o Gil Gomes? Foi. Como é que era? O Gil Gomes foi uma coisa interessante, porque... E sempre dentro do mesmo programa, do esportivo? Não, isso foi muito antes. O Gil Gomes foi a primeira imitação que eu fiz mesmo, moleque. Uma vez ele foi dar uma palestra para a doutora Mara Belal, que aconteceu... Aliás, tem uma coisa da Mara muito interessante, que ela veio aqui no seu programa há pouco tempo atrás, e o Silvio Santos ligou para ela, e ela falou pro Silvio Santos, ô Beto Hora, não me enche o saco que eu tô trabalhando agora. E depois ela me ligou e falou assim, eu te odeio. E desligou o telefone. E aí ele foi fazer uma palestra e falou assim, olha, eu acho impressionante o jeito que o Beto Hora fala, conta as minhas histórias. E eu conto mesmo, quando tem alguém falando mal de jogador, começa a falar mal do outro, eu conto. À noite, e as coisas que são ditas em programas é realmente absurdas. E de um tom horrível, Jô Soares. E eu tenho a impressão que ele acorda desse jeito. Olha, o meu café, por favor. Meu pijama descosturou.
E eu fazia essas brincadeiras com ele. Bom, e você, quer dizer, você falou do tom, né? Você continua usando, por exemplo, o Caetano fala em dó. Em dó. Como é que é? A gente precisa ter uma coisa que é a coisa de Deus, aquela coisa que bate em você, não é, Jô? Porque a música tá na alma de todo mundo, não é? E é uma coisa linda, eu acho lindo. E o nosso o Gilberto News, o nosso ministro Gilberto Gil, você fazia um quadro que era o Gilberto News. Eu arrumei um emprego numa rádio em Itanhaém e o cara gostava muito da minha voz. Ele sabia que eu vou trabalhar queria trabalhar na rádio. E ele falou, inventa alguma coisa para você fazer. Tá bom, então eu vou fazer comentários políticos. Comentários políticos? Tá bom. Então eles mostravam uma entrevista de um deputado ou de alguém da economia e em seguida entrava o Gilberto News. Porque na verdade existe toda uma junção de coisas que está acoplada dentro das coisas que estão intrínsecas dentro da política. E se não for isso, é alguma coisa muito semelhante. E aí... E o engraçado é que eles me mandaram embora dizendo o seguinte, olha, a gente não entende nada do que você fala. Tudo bem. E depois, aí, quando você era criança, quando é que você percebeu, quando é que você resolveu ser engraçado? Não, na verdade é assim. Quando é que você viu que o negócio aqui é tirar partido do humor? Eu era o mais gordinho da turma. Mentira. E aí o gordinho tem que fazer alguma coisa, né, pra desenvolver... Eu não sei o que é. Você era gordo. Era gordo. Esse negócio de gordinho é papo furado. Gordo. Era gordo, claro. Era gordo. Eu também, não sei se você sabe. Eu já fui gordo. Não dá pra perceber. E aí? E aí começou exatamente isso, essa coisa de contar piada, de juntar todo mundo ali na roda pra cantar, fazer imitações. E aí começou a desenvolver esse... Aí, de repente, isso virou uma profissão. Virou uma profissão. Qual foi a reação do seu pai, que é militar, quando viu você fazendo humor pela primeira vez? Meu pai tem uma frase, né? Meu pai já faleceu. Meu pai deixou um legado de frases engraçadas. E o meu pai falava assim, ele queria que eu fosse médico, engenheiro e tal. Ele falou assim pra mim, olha, fazer o que você faz eu até aceito, mas achar quem paga eu acho incrível isso. Achar quem pague. Você chegou a dar entrevista no lugar do Tim Maia. Como é que foi isso? Aconteceu uma coisa ligada ao seu programa. O Tim Maia veio para São Paulo. O Tim Maia veio para São Paulo e deu uma entrevista para você. Aliás, diga de passagem que o Tim aqui nunca faltou e nunca atrasou nem no ensaio. Tá certo, Sexteto? Não é verdade? E nunca reclamou do som também. Nunca reclamou do som. Nunca. E eu brincava com ele. Eu não entendo essa maledicência que espalham que você não vai, que você não sei o quê. Você está sempre aqui. E ele ria, Beto. No show a gente até tem um diálogo que a gente fala que ele reclamava muito do retorno, né? E no show a gente fala que ele chegou no céu e São Pedro falou para ele, olha, aqui não tem retorno, meu. Chegou aqui... Aqui não tem retorno. Não, e aí ele veio no seu programa... Desculpa, sem querer interromper, já interrompendo. E ele dava um motivo, porque aqui no meu programa ele não faltava nunca. Ele dizia, é porque minha mãe gosta muito de você. Mas fala, ele vinha no programa... Ele veio no seu programa, eu liguei pro pessoal da produção do programa, fazia um programa numa rádio em São Paulo, chamava A Hora da Hora. Que ele, um pouquinho antes da Hora do Brasil, eu ajudava muito o pessoal do teatro. A gente divulgava muito o teatro em São Paulo. E eu vi o Tim no seu programa e falei, pô, se ele veio do Rio pra cá, ele vai ficar em São Paulo. Se eu conheço o Tim, ele vai ficar alguns dias em São Paulo. Liga pra ele, vamos fazer o show, vamos fazer a entrevista com ele. Beleza. O pessoal ligou, tá marcado, 6 horas, começa o programa, é das 6 às 7, é rapidinho. Beleza. E ele não veio. Ele não apareceu. E aí eu não sabia o que fazer, o pessoal ficou meio desesperado, eu falei, liga o microfone. E eu mandei bala, estamos aqui hoje com esse grande músico, esse maestro, esse cara que já
já ultrapassou os limites do bom gosto. Eu tô aqui com o Tim Maia. Tim Maia, muito obrigado pela tua presença. Que isso, meu irmão, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês de São Paulo, que é demais, maravilhoso. E aí, pô, Tim, mas é verdade que você tem problema com voo? Você tem problema... Meu irmão, se Deus quisesse que eu voasse, não me dava esse peso, né, meu irmão? E aí eu fiz a entrevista inteira, cara. Aí eu pensei... Aí no outro dia, eu trabalhava... Eu chegava um pouco mais cedo na rádio e me ligaram. O advogado do Tim quer falar com você. Falei, você processado. E eu nunca tive problemas com isso. Você processado. E os caras já estavam, acho que já tinham tomado algumas, e o advogado falou assim, bicho, é o seguinte, a gente estava escutando ontem, pô, a gente gostou muito, você não pode dar umas entrevistas aí no lugar do Tim, cara, aqui em São Paulo? Queria te contratar. O cara queria me fazer E você não fez, não tocou? Eu falei, não, eu achei muito ruim. Ué, porque imagina. Na época eu tinha medo, né? Se alguém descobrisse ser linchado, essas coisas. Sei lá. Retorno. E tem algumas imitações que eu vou pedir uma ou outra, né? O Henry Sobel, claro. Peraí. Pode ir. Queridos amigos, o quanto é importante a paz. Querido Jó, eu digo que a partir de hoje, eu nunca mais jogo jiu-jitsu. Este golpe da gravata é muito perigoso. Coitado do abençoe. Enfim. Cid Moreira. Pô, o Cid é uma coisa engraçada. Eu nunca imaginei imitar o Cid Moreira, você acredita? Nunca imaginei. Mas ele me deu um susto um dia. O Mr. M estava no Brasil e a pergunta que deram para ele fazer, eu fiquei assim, impressionado. A gente está acostumado a ver o Cid na bancada, aquela coisa. E botaram ele num banquinho e ele falava assim... Domingo, o Fantástico está começando e pergunta... Mr. M, você é espada? Um choque com aquilo. E foi pro ar, foi bonitinho pro ar. Fiquei impressionado, o Cid Moreira. E aí eu não parei mais. No show a gente faz a abertura em off, né? Brincadeira, pelo amor de Deus. Domingo, está começando o Fantástico e pergunta... Glória Maria, ela não é irmã de Pepe e Neném? Isso é uma maravilha. Eu vou pedir pra gente... Bom, vamos continuar, porque ainda tem aqui... Tem uma Dona Irã Barbosa maravilhoso, mas eu vou pedir pra gente fechar esse bloco. Você... Não só o bloco, depois a gente volta com mais. Beto, eu queria que você cantasse com o sexteto, para mostrar que a sua voz também tem outras qualidades, como o Chico Buarque. Vamos lá. Então, vai em frente, pega o microfone e manda ver. Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Vamos fazer um pecado rasgado, suado, a todo vapor. Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho, de acho de amor. Quando é lição de esculacho, olha aí, sai de baixo, que eu sou professor. Deixa a tristeza pra lá, vem comer, vem jantar, sarapatel, caruru, tupi, tacacá, vê se me usa, me abusa, lambuza, que a tua cafusa não pode esperar. Uou, Beto Hora! Obrigado, valeu. Daqui a pouco a gente volta. Tenho aqui ao meu lado o humorista Beto Hora. Eu esqueci de agradecer no começo a plateia generosa que lotou o meu espetáculo lá no Rio de Janeiro, na Mira do Gordo, lá no Vivo Rio. E semana que vem, tô de novo, sexta, sábado e domingo com vocês no Rio. Espero por vocês todos.
Ô, Beto, alguma vez alguém já reclamou de alguma imitação sua? Não, sinceramente não, porque a gente faz... Eu aprendi uma coisa, Ju, eu não sabia que lado que eu ia pro humor, sabe? Eu tinha uma certa dificuldade. E uma vez eu tive a grata surpresa de ir jantar num restaurante aqui nos Jardins e ver o Golias. E... Não sei porque, eu fico emocionado de falar do Golias. Eu não conhecia o Golias, mas eu fico emocionado só de falar dele. Eu também. E assim, eu estava no restaurante, o Golias entrou e ele brincou com duas criancinhas de uns 7 anos de idade e as crianças dobraram para dar risada. A mãe, vendo aquilo, se aproximou e ele falou alguma coisa para a mãe e a mãe não parou de dar risada também. Ele ainda se aproximou da mesa e brincou com os pais ali, os homens que estavam na mesa. E todo mundo deu risada. Naquele momento eu pensei, pô, é esse o tipo de humor que eu quero fazer. Eu quero brincar com a criança, com o adulto, com o jovem, de uma forma legal, para não ofender ninguém, não mexer com ninguém, né? Então, por isso que eu acho que nunca tive problemas com... Mas parece que uma vez você estava lá imitando o Pelé e o Pelé entrou no estúdio ligeiramente aborrecido. Como é que é essa história? Não, na verdade foi assim. Segundo o Pelé, ele realmente entrou. A gente estava no meio do programa e eu tinha feito uma brincadeira, que eu tinha lançado faz como é que era a brincadeira? Olha, gente, eu estou lançando agora o meu leite. Vai se chamar Leite Maradona, agora em pó. E no que... Eu acabei de falar isso. Ele invadiu o estúdio. E nós ficamos assim, parados, perplexos com as... Pô, você imagina, o rei do futebol tá entrando num programa de futebol, é brincadeira. Vocês nem sabiam que ele estava na rádio. Imagina, não, ele não gosta de dar entrevista. Pelé, você sabe como é que o Pelé... O Pelé para dar uma entrevista é complicado. Ele entrou e falou assim, olha, bicho, eu vou falar uma coisa para você. Eu estava detendo pro Guarujá, e você falou alguma coisa na rádio que eu falei pro Pepito. Pô, eu não falei isso, juro por Deus, cara. Eu não falei isso. Aí o Pepito falou, não, são os caras da rádio aí, da Rádio Bandeirantes, eles que fazem isso, pô. Então vamos conhecer esses caras, porque a minha mãe já tá preocupada com tanta besteira que eu tô falando no rádio. E o maior... Como se não bastasse isso, alguém fez uma pergunta pra ele e ele falou assim, não, eu não sou o Pelé é ele, eu sou o Edson. Quer dizer que agora toda besteira que falar sou eu, E foi uma coisa maravilhosa, eu queria agradecer a ele. Ele fez uma música pra gente, cara. Como é que uma coisa é você fazer uma música pro Pelé, né? Que inspira você. Outra coisa é o Pelé fazer uma música. E a música é, falem bem de mim ou falem mal, eu quero ouvir a opinião da turma na geral. Muito bem cantado, como ele sempre fez, né? É uma homenagem, é uma homenagem duvidosa, mas é interessante, É muito legal. E dá uma palhinha, sei lá, você faz também o quê? O Louis Armstrong, Nelson Gonçalves, hein? Maria Bethânia, nós vamos guardar pro final, Maria Bethânia, para encerrar, tá bom? Tá? No show a gente faz, eu e o Alaor, no show a gente faz uma... Cadê o Alaor? Tá aqui, ó, o Alaor. Tudo bem? A gente faz umas 20 ou 30 vozes cantando, que o show chama Não Recuse Imitações. E só imitação de cantores, é um show... E aí tem... É o primeiro Nelson show infanto-geriátrico. É o primeiro infanto-geriátrico. E o Francisco Coco, como é que é? Eu dando... Eu adoro atuar, principalmente em 2 papéis, porque ninguém percebe. Ninguém. Eu adoro, amo. Você já imitou o Coco pro Coco, não? Não, nunca imitei. E o Zé Wilker? O José Wilker tem uma história interessante, que fizeram um trabalho com o José Wilker e não captaram o áudio. Sim, mas você já fez, quer dizer, o Zé Wilker é muito meu amigo, né? E é um homem que tem um senso de... Além de ser um ator fantástico, tem um senso de humor muito grande. Eu adoraria. Ele não reclamou nada. Não. Mas como é que é a história? Aí não captaram o áudio do José Wilker.
Por quê? Eu não sei, deu um problema lá no microfone e os caras me chamaram, pelo amor de Deus. Mas era o quê? Era um Não era alguma coisa pra institucional. E me chamaram, bicho, você precisa... Mas eu não vou conseguir fazer isso, botar no lip sync, tudo, eu não tenho prática pra isso. Não, vamos que a gente se vira, tá bom. E eu mandei bala no texto. E ele falando, É que o cinema, João, na verdade, ele tem duas... O brasileiro precisa entender que o Oscar, ele não foi feito pra nós. O Oscar é uma festa americana em que a gente participa. A gente precisa parar com essa história de que o brasileiro precisa ir pro Oscar. Você entendeu? E evidentemente que a gente não pode deixar de passar sem pedir o Lula, né? E você já passou alguns trotes em pessoas aplicando o golpe, imitando o prefeito Kassab? Não foi o Kassab, na verdade foi o Wilker. Foi o Wilker que eu pedi o estacionamento para uma pessoa emprestada. Como é que é? Eu falei, olha, a gente vai fazer uma filmagem, eu precisava do estacionamento de vocês, eu queria ele limpo amanhã. Os caras tiraram todos os carros, no outro dia não tinha nenhum carro lá. E o Lula, como é que é? Companheiro Jô Soares, a gente pensa que a gente... Outro dia eu estava no dentista, distraindo o dente do cisne. E lá eu ouvi o Diabo 4, com a meu respeito, dizendo que eu sou uma pessoa meiga na política, que eu não tenho uma neve noção do que acontece. Eu queria deixar bem claro, Jô, que moléstia, padre, não que eu queira me gambar. Eu sou a única pessoa nesse país que tem condição de matar 2 coelhos com uma caixa d'água só. E eu prometo que eu vou chupar o pau da barraca até o final do meu mandato. Eu soube que tem outra imitação que é um primor, que é do Adoniran Barbosa. Você chegou, inclusive, a gravar alguma coisa com... Eu gravei. Com os Demônios da Garoa? Um comercial, que era com os Demônios da Garoa. Eu adoro eles, eu tenho amizade com eles ainda. De vez em quando a gente se encontra. E o Adoniran já tinha morrido, já tinha falecido. E eu gravei um comercial eu até me lembro. O nega foi despedido. Não, vamos cantar. E aí, tudo bem? E aí a família não deixou ir pro ar. Não sabe, comoveu, aquela coisa, a gente chorou. E o comercial não foi pro ar. Mas como é que é? Vamos lá. Pega o sexteto aí, vamos lá. Vamos lá. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se sentar. Elas roda, depois se senta em cima do prato da lâmpada pra se esquentar. Eu sou a lâmpada e as mulheres as mariposas que fica dando volta em volta de mim toda noite só pra se esquentar. Boa noite, lâmpada. Como é que funciona o negócio das notícias ao contrário? Como é que é isso? O jornal ao contrário foi uma brincadeira que eu fiz com o Eric Asher, que era um rapaz que... Era um site isso, né? Era um site, era no site do Terra. A gente inventava notícias, mas de uma forma assim, muito esquisito. Então tinha, por exemplo, começou a guerra, a gente fez um jornal que era o Osama Bin Laden fazendo o jornal, e falando, ia passando os letreiros embaixo. Por que essa ideia? Porque eu cheguei atrasado e não deu tempo de ler as notícias. Então nós arrumamos uma barba e fizemos o programa e de repente explodia dentro do estúdio. Pá! E ele vibrava. Era o jornal, mas também nós paramos com esse projeto porque não dava muito tempo para escrever, todo dia, fazer humor na rádio, fazer humor no site. Mas era sempre o Bin Laden que você fazia? Não, era eu mesmo aparecendo, e sério, tá? Hoje em São Paulo aconteceu uma coisa incrível. Aí dava notícias que não tinha nada a ver, sabe? Um rapaz bebeu metade do rio Tietê, e aí mostrava um cara com canudinho, uma foto de um cara com canudinho, assim.
Então ficava brincando com imagens que saía na internet. E era muito gostoso fazer isso. E o Padre Quevedo, como é que foi? O Padre Quevedo tem uma história maravilhosa do Padre Quevedo. A gente foi dar uma entrevista para a Leonor Correia, a irmã do Faustão, e tinha um biombo no palco. Então eu saía do biombo, eu ia lá, me trocava, botava uma peruca do Roberto Carlos, por exemplo, voltava e fazia um número. Aí eu voltava pro biombo e ela pedia uma outra pessoa. E numa dessas eu fui pro biombo, me escondi no biombo, e ela apresentou o Padre Quevedo. E eu falei, pô, mas isso não estava no script? Aí eu saí do biombo, o Padre Quevedo entrando, e eu falei, senhor, agora você pegou forte. E eu vejo o Padre Quevedo, não sabia o que fazer. Aí eu olhei pro Padre Quevedo e falou, você está enganando o povo? Ele não é verdadeiro. E ele me olhou. E ele me olhou, e quando eu olho pra ela, ela tava com a maquiagem toda borrada, teve que tirar o programa do ar, porque ela não explicou pra mim o que aconteceu. E o Padre Quevedo ficou parado. Você não é eu sou o verdadeiro Padre Quevedo? E aí entrou o comercial e depois apareceu nós dois no... E o Padre Quevedo? O Padre Quevedo é um amor, é um amor, ele é um... Imagina os dois Padre Quevedo. E aí ele ficou falando, você sabe, Leonor, porque na verdade, estas coisas que acontecem no dia a dia, é uma coisa maravilhosa. Porém, precisa-se ter cuidado, quem está falando a verdade ou a mentira. No que ele falou isso, eu falei assim, ele está falando a mentira, por exemplo. Então a entrevista que era para ser séria virou uma loucura. E a Leonor lembra disso. Toda vez que eu encontro com ela fala isso. Combinado não dava tão certo. Não ia dar certo de jeito nenhum. Nelson Gonçalves, faz um pouquinho do Nelson Gonçalves. No início, meu vamos. Não, eu não posso lembrar que te amei. Não, eu preciso esquecer que sofri. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou e que a vida não continuou. Pra nós dois caminhemos, talvez nos vejamos depois. Vida sofrida, estrada alongada, parto à procura de alguém ou à procura de nada. Vou indo, caminhando, sem saber onde chegar. Quem sabe na volta eu te encontre no mesmo lugar. Obrigado. Obrigado. Eu gosto do... Ele mete uns palavrõezinhos ali no meio, ninguém percebe. Roberto, e o Sérgio Chapelain, como é que é? O Sérgio eu fazia dupla, né, na bancada, eu nunca esqueço. Vocês vão ver hoje no Globo Repórter a subida da Piracema. Você não pode perder daqui a pouco no Globo Repórter. Até já. A subida da Piracema. A subida da Piracema. Agora, atendendo a pedidos, vamos terminar o nosso papo com você. Vamos lá. Fazendo Maria Bethânia, né? Corinthians, quem tem o Corinthians? É que no programa ela canta. Vai lá. Faz os dois, se for o caso. Corinthians. Hoje ouço as canções que você fez pra mim. Eu não sei por que razão tudo mudou assim. Ficaram as canções que você não ficou.
esqueceu de tanta coisa que um dia me falou, tanta coisa que somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra mais. Obrigada. É tão difícil olhar o mundo e ver o que ainda existe. Pois sem você meu mundo é diferente, minha alegria é triste. Obrigada. Agora, o que é do Corinthians que estão pedindo? Não, é porque loucamente? no programa ela... Salve o Corinthians, o campeão dos Vamos campeões. botar com música, vamos lá. Qual é o ritmo? Qual é o ritmo? Dentro dos nossos corações, salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Obrigada. Beto Hora, parabéns! Obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Uou, Obrigado. Beto!